aula Boa de... tarde. Qual horário? Esse horário é qual? História. Última aula ao vivo. Tchau, tchau, tia. Tchau. Seguimos firmes aí, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Oi? O tia não é normal, tá animado não, mas eu tô muito animado. Todo mundo tá animado, tem que estar animado, gente. Nós temos que estar alegres, é verdade? E espero que todos vocês aí estejam num cantinho separado, reservado para você estudar, não é? Porque nós não podemos estar estudando perto com televisão ligada, ouvindo música, mexendo em celular, não é verdade? A gente não vai conseguir assistir televisão, ouvir a professora fazer as atividades. Nós vamos conseguir? Não, eu tô no cômodo mais longe da TV, porque meu irmão... Esse momento aqui é um momento isolado. Eu vou mostrar para vocês o meu. Eu estou no quarto do Luan, olha. A porta do Luan está fechada. Aí vem aqui. Aí eu estou aqui, olha. Ninguém entra e ninguém sai desse quarto enquanto eu não termino as aulas. Tia, eu tô igual na aula, como se eu estivesse na escola. Eu não tenho celular, não posso mexer no celular. Isso aí. É a rotina de estudo, não pode... A gente não pode perder essa rotina de estudo. É verdade? Oi, Arthur. Eu fico nesse quarto aqui, mas, tipo, a porta fica aberta, mas não tem problema. Não tem problema nenhum, não. Eu fecho aqui, Arthur, porque quando sai da porta, aqui dessa porta, é um corredor que dá para a porta do meu quarto, corredor da porta do quarto do Lucas e a sala. E os meninos agora estão assistindo televisão. E eles falam muito alto. Né, tia? Estudar de manhã deve ser bem melhor. Referência, eu fecho a porta. Tia, estudar de manhã deve ser bem melhor, que você tem a tarde toda para fazer o que bem entender. Não é? Olha, mais ou menos, porque sexto ao nono é muito diferente. Por exemplo, o meu Luan estuda a parte da manhã todinha. A parte da tarde, ele está fazendo atividade. E são muitas atividades. Tia, eu vou estudar de manhã no quinto ano. Então vamos lá, pessoal. Vamos, Eu tô no quarto dos meus pais, é o cômodo mais longe da sala. Meu irmão grita com as pessoas ali, ele tá no meu ouvido, ele fica gritando. Mas mesmo assim, eu fico fechado, tudo que Então vamos lá, turma, iniciando a nossa aula. Eu sei que o papo tá bom, depois, né, a gente continua conversando mais um pouquinho. Eu tô na bolinha. Morrendo de saudade de vocês, vontade de vê-los todos e abraçar e apertar, mas eu acredito que isso será possível daqui a algum tempo, no tempo que estiver previsto por Deus, não é verdade? Enquanto isso, nós devemos acreditar. Olha, Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Na verdade, o Senhor Deus já está nos guardando, nos livrando de todo mal. Ele está guardando a sua vida, a vida da sua família, a minha vida. Não é verdade? Sintam-se beijados e abraçados por mim, turma. Que saudade demais de vocês. Mas vamos agora para a nossa aula de história. Nós vamos trabalhar hoje os livros páginas 208 a 213. Nós vamos para o capítulo 2. Você ainda que não está com seu livro, eu vou dar um tempinho mesmo, curtinho, vapt-vupt, para você pegar o seu livro e abrir aí as páginas que serão trabalhadas. Ei, Daviberto, tudo jóia? Ei, Matheus? Praticamente tudo de ler. Tudo de ler. Nós vamos conversar um pouquinho. A nossa aula hoje vai ser falada, né? Deixa eu ver a Gabi aqui. Ok, Gabi. Tenta fazer a prova novamente. 113 já é para fazer. Tá bom? Eu tirei 10. Depois que terminar a aula, eu vejo aqui, Gabi. Certo? Não, Mas talvez, se você não enviou para mim, tem como você fazer de novo, tá? Então, vamos lá. Página 208. E desde já, turma, eu agradeço
todos vocês. A presença de vocês é muito importante. Eu fico muito feliz ao chegar na sala de aula e ver todos os meus alunos aí sorridentes, como vocês estão, animados, né, Matheus? Obrigado mesmo pela presença de vocês, tá? Bora lá, então, para o nosso livro. Vou projetar aqui o nosso livro. Tchan, 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 tchan. Cadê o nosso livro? É tanta coisa. Isso aqui. Nós vamos começar com o capítulo 2. As comunidades e as relações de produção. E aí? Quem gosta de ir no supermercado? Quem gosta de fazer compras? Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Não gosto muito porque é muito frio. Não, tia, não. Tirando essa parte, eu gosto. Oi. Pessoal, eu vou contar até 3 e todos vão desativar os microfones. O Matheus até tirou o fone dele do ouvido, porque ele não conseguiu, estava muito alto. Todo mundo falando ao mesmo tempo não dá certo, dá? De jeito nenhum. Então, pessoal, fazer compras. Tem pessoas que gostam muito, não é verdade? Meu pai. Pessoal, e as conversas no chat, por favor, no chat. Se não estiver relacionada à nossa aula, nós vamos parar agora, tá bom? E nós vamos prestar atenção no que está sendo falado. Nós vamos falar sobre comércio. Nós gostamos muito de ir ao centro, fazer compras, seja de compras de roupas, as meninas, né, amam comprar roupas, calçados, Eu gosto de ir na maquiagem. maquiagem, os meninos também, não é? Ô, tia, história. loja de futebol. Ô, Samuel, eu estou tentando ouvir o Arthur. Obrigada, Arthur. Eu odeio fazer compra, porque eu vou lá naquela loja do shopping lá e uma vez que eu entro, eu fico lá o resto do dia. Teve um dia que eu cheguei assim no shopping à tarde, eu só fui sair de noite. Eu não sei o que acontece. Eu vou com minha tia ou meu pai e minha prima e ela fica, não sei, fazendo o quê. Pois é, então vamos lá Quando a agora. gente chega lá, tia, É verdade. igual o Arthur disse, tá de tarde, parece que passou 30 minutos. Parece que passou 30 minutos, já tá à noite, mas não, foi mais de 1 hora. É verdade? Tão rápido, você nem percebe. Pessoal, tem 3 alunos falando ao mesmo tempo. Eu não consigo. Você já falou, acabou de falar agora, não foi você que terminou de falar, não? Não. Foi o Davi. Davi Berto. Ok, só um minutinho, tá, Samuel? Que eu vou dar a oportunidade para vocês falarem, porque senão a gente nem entra na introdução da nossa aula de hoje, certo? Então, o comércio de mercadorias se desenvolveu, não é verdade? Quando as pessoas, o quê? Começaram a produzir o que era necessário para a sua sobrevivência. Vocês lembram lá de quando os primeiros agrupamentos humanos deixaram de ser nômades, começaram a ser sedentários, né? Eles fixaram suas moradias em um determinado lugar, eles começaram a produzir o que eles precisavam para a sua sobrevivência. Depois, o que eles sobravam, eles realizavam as trocas. Foi daí que começou o quê? O comércio, surgiu o comércio, começaram as trocas, a partir da produção por artigos que necessitavam, né? E que eram produzidos por outras famílias. Por exemplo, eu produzia muita banana. Lá onde eu morava tinha muita banana. Aonde o Felipe, ele produzia muita maçã. Sobrava a maçã do Felipe e sobrava a banana, a minha banana. E nós trocávamos essas mercadorias. Então, essas trocas, foi assim que surgiu o comércio. Nós estamos observando essa imagem aí, são pessoas o quê? Comprando produtos em supermercados. Fazendo compras. Tem várias pessoas que amam ir no supermercado, principalmente as crianças. Só um minutinho, Samuel.
Principalmente o que? As crianças, porque as crianças, né, elas pegam o que querem, colocam no carrinho, elas não ficam preocupadas com quanto vale, com quanto vai dar a compra. Não, tia, é bem assim pra mim, não. Não, eu lembro assim, que quando os meus filhos eram menores e não entendiam isso, né, quando eles eram pequenos e não entendiam que eles tinham que pagar porque eles pegavam, eles ficavam colocando no carrinho e meu marido ficava tirando. Eles colocavam e meu marido ficava tirando, porque eles amavam. Até hoje, aqueles meninos, né, já são adolescentes e eles amam ir no supermercado. Não, tia, meu irmão não é assim, não. Mas não... Com certeza, né? É o caso dele. Tem pessoas que não gostam. Isabelle Murta. Oi, Isabelle. Eu gosto de supermercado. Você gosta de ir? Eu também gosto de ir. Oi, Samuel Batista. Posso falar agora, tia? Sim. Tem gente aqui que eu acho que gosta de ir no supermercado só para comprar doce. É muito gostoso ir no supermercado, né? Então, nós vamos para a página agora 209. Nós vimos lá na página 208 como se deu, nós relembramos como se deu o desenvolvimento do comércio. Foi as trocas de mercadorias. E hoje nós temos o quê? Comércios de todos os tipos. Comércio com alimentos, são roupas, são calçados, são lojas de brinquedos, lojas de eletrônicos, e assim vai o comércio. Hoje a gente sabe que não é essa troca mais. Na verdade, não é troca de mercadorias que realizam o comércio. Eu plantei banana e o Felipe maçã, nós vamos trocar. Hoje não. É troca de Isso dinheiro aí, por hoje comida. tem essa troca, continua a troca, mas é o quê? Nós compramos a mercadoria, pegamos a mercadoria, em troca nós pagamos por essa mercadoria. Nossa, seria melhor poder Paga trocar, ninguém. né? Então, nós vamos agora para a página 209. Vamos lá? Página 209. A circulação de pessoas e mercadorias. Essa circulação se desenvolveu principalmente com o processo de sedentarização. O que é sedentarização? Quem lembra? Sedentarização. Que eles arrumaram um lugar fixo para morar. Isso aí. Eles deixaram de ser nômades, começaram a ser sedentários, né? E esse processo de sedentarização. Esse processo possibilitou a especialização de determinadas pessoas em algumas áreas. Por exemplo, teve pessoas que se desenvolveram mais nas plantações, teve pessoas que se desenvolveram mais fazendo o quê? Vasos de cerâmicas. E são assim até hoje. O comércio não tem vários setores? O comércio tem vários setores. Tem aqueles que plantam, tem aqueles que vendem, tem aqueles o quê? Que produzem artesanatos. Nós estamos vendo aqui, pessoal, essa pintura, ela é representada a pintura de qual lugar? Egito. Do Egito, olha aqui. É muito fácil identificar. Só pela roupa e o negócio. Só pela roupa, não é verdade? Pelos traços da pintura. Pelos objetos. Isso aí, pelos objetos. Então, essa pintura representa algumas atividades, né, desenvolvidas pela civilização egípcia, pelos egípcios, né, pelo pessoal do Egito. O que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão produzindo? Oi? Jogando uva e produzindo vaso. Elas estão fazendo, olha aqui na primeira, colheita de alimentos, não é verdade? Olha no segundo quadrinho. Elas estão o quê? Vasos de cerâmica. Produzindo vasos de cerâmica. E no terceiro? É artesanato. Isso aí, o artesanato, né? Então, essa pintura, ela está representando várias atividades da civilização egípcia. Ô, tia, tem uma pergunta. Oi. É para escrever esse número 1 e número 2? Não, nós estamos só falando, tá, Samuel? Agora, observe o trabalho dos artesãos.
fazendo vasos de cerâmica. Será que eles precisam dessa quantidade de vasos de cerâmica? Olha aqui no segundo. Será que eles precisam dessa quantidade de vasos de cerâmica? Sim. Pode ser. Não. Acho que definitivamente não muitos, assim, mas... Não, na verdade, eles não precisam dessa quantidade toda de vasos de cerâmica. Eles podiam fazer só a metade, porque aí metade eles iriam usar só a metade, porque a quantidade ali de coisa pra colher não ia precisar guardar Tia, tanto. deve ser por causa que, tipo, se quebrar, pega outro, não sei. Não é? Mas é muitos vasos de cerâmica que são produzidos. Uma dúvida. Oi? Aqui, por que nos desenhos deles eles entortam o braço todo pra pegar um negócio assim na pintura? Ai, Sozinho! Olha lá o pintando ali o vaso, ele tá todo com o braço todo torto. pessoal, aí vamos lá para a página 210. Os ceramistas, eles podiam comercializar os vasos, não é mesmo? Eles podiam o quê? Vender os vasos que eles estão... Era isso que eu ia falar. Tia. Isso aí, Matheus, você tá ligadinho. Os vasos que eles estavam o quê? Produzindo, eles podiam fazer a comercialização desse vaso em um sistema de trocas. Esses vasos poderiam ser usados para adquirir o quê? Outras mercadorias, como alimentos. No caso, eles poderiam pegar, trocar esse vaso, por exemplo, eu pego um vaso e vou trocar por um alimento. Eles poderiam fazer isso, não é verdade? Ou poderiam também adquirir uma embarcação. O que é uma embarcação? Vários navios de barco. Isso, são barcos. Por exemplo, nós estamos lá. Nós fazemos parte dessa civilização egípcia. Isso é o Egito Antigo, pessoal, tá? Aí nós produzimos esse tanto de vaso aqui. Eu pego um vaso e vou trocar por alimento, certo? Sim. Agora, será quantos vasos seriam necessários para trocar por uma embarcação? Nossa. 200? É bem difícil calcular, não é verdade? Mas deve ser até muitos, né? São muitos, mas quantos muitos? Ficou difícil. Mas é muito. Não seria difícil, pessoal? Por exemplo, eu pego um barco. Eu vou começar a ler aqui as conversas no chat, aí vocês vão me falar se tem a ver ou não tem a ver com a aula. Querem que eu leia, sim ou não? Ou vão parar? Vão parar? Eu vou dar uma opinião sobre Oi, Samuel. Vou dar uma opinião sobre a quantidade. Eu acho, né? Só minha opinião, da quantidade de vasos que eles precisariam. 3 mil, 43, 300 mil, 43, 343 mil. Eu acho que é 1.000 por pessoa. Aí ficou muito complicado. Imagine, um vaso de cerâmica eu troco por uma sacola de arroz. Não é verdade? Sim. Vamos supor, um vaso de cerâmica eu ia trocar por uma lata de óleo. E hoje a gente sabe que o arroz ele é mais caro do que o óleo. Você viu como que ficou desigual o preço aí? Verdade. Então, ficaria o quê? Muito difícil. Ficaria mais pesado. mais pesado. Ficaria muito difícil se até hoje o comércio fosse assim, trocas de mercadoria. Porque, olha lá, em relação aos vasos, a gente não sabe ao certo quantos vasos. Claro que hoje nós sabemos quanto, a gente pode pesquisar quanto que custa um vaso e quanto custa um barco. Mas naquela época não se tinha valor, porque não existia ainda o quê? O dinheiro. Então ficava difícil calcular. Dinheiro, era sal, era essas coisas, sal de marinho. Não é?
Tia, Pois se é. até hoje existisse essa troca aí de mercadoria, nossa, os adultos deveriam trabalhar muito, mas Não é? muito mesmo. Hoje eles já trabalharam muito, imagina antigamente. Teria Muito, que ser muito. mais. Observe essa imagem aqui, pessoal. Olha que imagem linda. A sociedade egípcia, quer dizer, o povo, né, do Egito, ele se desenvolveu, a sociedade se desenvolveu próxima ao rio. Vocês lembram que nós estudamos? Que eles Sim. gostavam de o quê? De se desenvolver próximo ao rio, porque os solos... Um processo de crescimento. Como é que mais certo? Porque eles Vocês precisavam lembram de da lua água. crescente? Que nós falamos lá na região da lua crescente? Então, olha aqui. Essa imagem, né, bonita desse rio. Nós temos aí essas ruínas, né, do templo. Então, eles se desenvolveram. É o rio Nilo. Eles se desenvolveram, né, a sociedade egípcia próxima ao rio Nilo aí, na região do crescente fértil. Vocês lembram do crescente fértil, né? Que tem o quê? A forma da lua crescente e fértil, porque era um local o quê? Que tudo que se plantava, se colhia. Ô tia, Oi. e também porque tinha muito fluxo de rio e de mar. Muito fluxo, isso Aí, aí. tia, essa bolinha é o cultivo de cana-de-açúcar, né? Isso é o cultivo de cana-de-açúcar. Então, essas margens aqui, próxima ao rio Nilo, eles cultivavam o feijão, o milho, o arroz, o trigo, a cana-de-açúcar, igual o Pedro observou aqui. Este rio, pessoal, o rio Nilo, serviu de rota para o comércio. Sabe o que eles faziam? Nele, os barcos egípcios navegavam, transportando vários tipos de produtos. Nesse rio Nilo, os egípcios enchiam os barcos de produtos e saíam navegando, né? Esses produtos poderiam ser agrícolas, poderiam ser tecidos, joias, metais. E eles iam vender em outra localidade, usando esse rio Nilo, né, como essa rota marítima. Entenderam aí? Alguma dúvida? Se eles existissem, se eles tivessem eletricidade, podiam ir de submarino. Pois é. Então, Mateus, ao longo dos anos, alguns vilarejos se formaram que na beira da rota do rio Nilo. Com o tempo, tornaram-se grandes cidades. No início, né, as cidades eram vilarejos, eram cidades menores, próximos ao rio, mas com o tempo, por causa do comércio, por causa também do rio Nilo facilitar aí essas embarcações nessa rota comercial, esses vilarejos se tornaram grandes cidades. E a maior parte da população era formada por quem dessas grandes cidades? Os camponeses e os artesãos. Os camponeses eram aqueles que plantavam, cuidavam da agricultura, os artesãos faziam vasos de cerâmicas e eles deveriam pagar tributos. Quem sabe o que é tributos? Imposto que a população paga. Isso aí! Paga o Estado por serviços e mercadorias. Isso aí! Tá Então, os aparecendo na sua camponeses... tela. Oi? Tá aparecendo na sua tela o que é. Isso aí! Então, tributos, pessoal, são impostos que a população paga ao Estado por serviços, né, e mercadorias. E a gente sabe que lá na sociedade egípcia possuía um líder. E esse líder era quem? Meu nome é Faraó. Sou faraó. Faraó, pessoal. Era o líder. Vamos agora para a página 211. Vamos observar aí, olha aí. A estátua do faraó. Sou faraó. Ô, tia. Observa. Ô tia, Oi. já teve uma líder no Egito, se eu não me engano, e o nome dela era Nefertiti. É nervo, é alguma coisa, Titi. Isso mesmo. Então vamos lá. Estão observando o detalhe aí? Olha o faraó. A imagem do faraó aí nessa estátua. Entendo, é tipo um gato. Que foi humano.
É tipo um gato, ele tem a posição de um gato, fica voando. Porque é assim. Lá no 5º ano, vocês vão aprender que a estátua do faraó, ele sempre vinha em forma assim, era uma forma humana, mas representava um animal. É muito natural você ver um faraó que lembra um pouco o leão, entendeu? Define o faraó com cobra. Isso significa poder. Não é verdade? Que ele tinha todo o poder. Agora que eu observando bem, parece mesmo um gato. Os egípcios comercializavam seus produtos em diferentes regiões e também adquiriam mercadorias de outras localidades. Vocês lembram que eu disse que através do rio Nilo, eles faziam a comercialização das suas mercadorias? Produtos agrícolas, tecidos, né? Vasos de cerâmicas. Eles saíam para vender, fazendo a rota marítima, usando o rio Nilo como estratégia, mas também eles compravam, eles adquiriam mercadoria de outras localidades. Eles iam para todos os lugares, né, para as regiões próximas venderem. Então, eles acabavam também adquirindo essas mercadorias. Qual era a importância do rio Nilo para a civilização egípcia? Quem sabe me responder? Qual era Para fazer trocas de mercadorias, né? Para facilitar o transporte de mercadorias. Para facilitar o transporte de mercadoria. Possibilitou também o desenvolvimento da agricultura, certo? Já que eles viviam perto do rio. Então, a gente pode colocar, né, que o rio Nilo era uma fonte de água para os habitantes do Egito. O rio Nilo era essa fonte de água. Eles dependiam dessa fonte de água. Não é verdade? Tinha também para beber água, né? Isso aí, por isso que era uma fonte de água para os habitantes do Egito. Esse rio Nilo possibilitou o desenvolvimento da agricultura, por isso que eles moravam próximos ao rio Nilo, porque para que fossem produzidos vários alimentos, e como Mateus também, para ajudar, né, no transporte de produtos. Eles levavam produtos para outra região e traziam também produtos de outro lugar para o Egito. Estão entendendo, turma? Ou está ficando alguma dúvida? Não, tia, fácil. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu também não estou sentindo falta do Miguel, pessoal. Oi, tia, o Miguel, ele tá entrando nas aulas, porém ele não tá falando nada, mas hoje ele não entrou, não. Hoje eu não aqui ele nem está para mim aparecendo, não. Hoje ele não está aqui mesmo, não. Ele entrou na aula de português. Mas agora, ele na aula de história, ele não está. Podemos ir para a questão de número 4? Também não tá. O Samuel retornou. Tia, deixa eu copiar rapidinho. Sim, mas vocês podem fazer com as palavras de vocês. Certo? Então, nós sabemos que o rio Nilo era fonte de água para os habitantes do Egito. O rio Nilo também possibilitou o desenvolvimento da agricultura e facilitou, né, o transporte de produtos de uma região para outra. Nós estamos vendo hoje sobre o desenvolvimento do comércio, porque hoje nós vimos o comércio do jeito que é, mas nós temos que saber que nem sempre foi assim. Não existiu o dinheiro, né? O dinheiro não existiu desde o início do comércio, eram trocas que eram feitas. E com o desenvolvimento do comércio, o rio Nilo, né? Ao longo do rio Nilo surgiu vários vilarejos, como eu disse para vocês. Em volta do rio Nilo, vários vilarejos foram surgindo. Com o passar dos anos, esses vilarejos foram se desenvolvendo e passaram a ser cidades. Olha, vamos ler agora o que fala sobre a descrição. Nos vilarejos,
haviam casas maiores e menores. Quer dizer, nos vilarejos tinha todos os tamanhos de casa. Tinham casas grandes e tinham casas pequenas. Os bens instalados na vida calçavam sandálias e se vestiam de linho importado do Egito. Os demais andavam descalços. Vocês estão vendo aí a desigualdade social também, que já existia há muito tempo no Egito? Nesses vilarejos tinha casas grandes e casas menores. Tinham pessoas bem de situação que eles tinham sandálias e andavam com linho. Esse linho era importado do Egito. Vinha lá do Egito e eles compravam esse linho e faziam as roupas. Já os demais... Uma pergunta, o que é linho? Linho é um tipo de tecido, Samuel, que se faz roupa. Entendeu? Então, nesses vilarejos a gente vê as desigualdades sociais. Casas grandes e casas menores, pessoas que andavam calçados e vestidos com linho puro, é um tecido nobre, que era importado do Egito. Outras pessoas andavam o quê? Descalças, elas não tinham o que calçar. Todos se adornavam com colares, pulseiras, braceleiras e tornozeleiras. Todos lá, vocês viram, pessoal? Eles eram desiguais no tamanho das casas. Eles também eram desiguais. Uns andavam o quê? Descalços. Outros andavam calçados, outros eram vestidos com linho puro, outro com um outro linho, mas nos seus adornos, todos, a gente está vendo aqui, todos se adornavam com colares, pulseiras, braceleiras, né? E tornozeleiras. Vamos para a página 112. Página 112, vamos lá. Página 112, e a conversa continua. Letra A. Eu nem vou mostrar aqui para vocês a letra A, não, tá? É possível afirmar que nessa sociedade havia diferença social entre as pessoas? Sim ou não? Sim. Sim. Mas pediu para você justificar. Utilizando exemplos do texto. Vamos na primeira pergunta. É possível afirmar que nessa sociedade egípcia havia desigualdade social, diferenças sociais? Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo concorda com sim? Concordo. Sim. Aí a outra parte da pergunta é assim: explique usando exemplos do texto. O texto deu alguns exemplos ali. Quais que nós podemos falar? As casas eram maiores do que as outras, assim. Isso. Quem mais gosta? O Pedro falou que umas casas eram maior do que as outras. Na vida, Alguns usavam calçados, outros iam descalços. Isso aí, Yasmin. Alguns andavam calçados. Egito. Alguns, né, usavam o que? Linho, o tecido linho que era importado do Egito. Essa é uma resposta, você não precisa colocar igualzinho está a minha aqui, não. Você pode usar a sua resposta. Só lembrando que houve sim, nós vimos a desigualdade ali, diferenças, né, entre as pessoas, diferenças sociais, né, na sociedade. Só que o exemplo que você vai dar, você às vezes vai colocar, né, havia pessoas que moravam em casas grandes, maiores e outras em casas menores. Você pode colocar algumas, né, pessoas usavam calçados e outras andavam descalças. É sua resposta. Não precisa colocar igualzinho, está aí. O ato de enfeitar estava presente entre os membros dessa sociedade. Vocês viram? Por mais que existia diferenças sociais,
Todos eles tinham o quê? O ato de enfeitar, eles tinham o hábito de se enfeitar. E o texto fala sobre isso. Agora eu gostaria que você voltasse lá na página 211 e sublinhasse, pode ser com seu lápis de escrever mesmo, aonde que fica claro ali que eles usavam esse adornos, desculpa. Pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras? E os colares, né? Os colares. Isso aí, olha aqui, olha. Você pode colocar, ó, colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras, né? Se você quiser toda essa parte aqui, você pode sublinhar. Certo? Eu disse, Samuel, no início da aula, até que página que nós vamos, mostrei o slide, a tia não vai repetir agora, nós vamos continuar com a nossa aula. Todos conseguiram registrar a questão da letra A? Perceberam as diferenças? Sim, teacher, muito fácil. Sim. Foi fácil? Sim ou não? Nós falamos, pessoal, do rio Nilo, não é verdade? Que ajudou o Egito a se desenvolver tanto na agricultura como no transporte das mercadorias. O rio Nilo também era a fonte de água para os egípcios. Nós vamos falar agora sobre o mar Mediterrâneo e as rotas comerciais, certo? Para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. Então, as rotas comerciais passavam pela terra, pelos rios e também pelo mar. Olha, aqui nós estamos vendo Itália, Creta, vários locais. Olha, nós estamos vendo aqui a legenda, vocês estão vendo? Madeira, tecido de lã, lâmpadas em pedras e vasos, cerâmicas de qualidade, vasos de metais, importação. Conseguiram aí? Circule no mapa a região do Egito. Ô, tia, vai fazer a página 113 hoje? Ô, Samuel, nós estamos na página 112, ok? Página 112. Não, tu perguntou se a gente vai dar tempo de fazer a 113. Sim, vai dar sim, Samuel, ok? Lembrando que eu comecei a aula uns 5 minutos, um pouquinho mais tarde, não é verdade? É. Então, vamos lá. Cadê a região do Egito? Ali embaixo. Conseguiram encontrar? Onde? Ali. Olha a região do Egito, pessoal. Circula aí o Egito. Circulou? Começar com esse assunto do Rio Nilo, eu já conheço, já sabia que existia o Rio Nilo. É? Então vamos lá. Você conhece ou já ouviu falar de algum outro país ou cidades representados no mapa? Se você falar sim, você vai ter que escrever as cidades, né? Ou países que você conhece. Pessoal, quando eu falo você conhece ou já ouviu falar, você não precisa ter ido até lá, não, tá? Mas você já ouviu falar. Nós já ouvimos falar da Itália aí, não já ouvimos? Sim. Do Afeganistão. Quem já ouviu falar das guerras lá no Afeganistão? Tia, eu só conheço a Itália aí, pronto. Eu só conheço a Itália, mas eu não sei Tia, o Afeganistão é aquele lá do cavalo de madeira? Oi, Gabi, eu não tô te ouvindo. Tia, dessas coisas eu já ouvi falar nessa Sicília daí. Isso aí. Também, agora que eu percebi, tem Jerusalém. Sim, Isso, Jerusalém, quem já ouviu falar. Essa resposta também. Oi, Pedro. O Afeganistão é aquele lá do cavalo de madeira? Que eles fizeram e entraram lá no outro reino? Cavalo de Troia. Não. É o Onde é cavalo. que você achou o Afeganistão aí? Tá aqui no mapa, olha, deixa eu mostrar aqui. Tá aqui no cantinho.
No caso, turma, só o meu livro aqui que aparece Afeganistão. Esse que eu estou projetando não aparece. Então, nós vamos lá agora para a página 213. Vamos lá? Página 213, atividade número 7. De acordo com o mapa, o comércio marítimo ligava diferentes regiões. Vocês estão vendo, né? De acordo com esse mapa, o comércio marítimo ligava diferentes regiões. Eles usavam o quê? O rio, o mar, para fazer o quê? Esse transporte de mercadorias. E qual é a importância do mar Mediterrâneo para essas sociedades? E qual é a importância? Na plantação da agricultura. Nós estamos falando qual é a importância do mar, no caso aí, Não é então. no comércio marítimo. Para transportar comércios. Para que eles adquiram alimentos. Isso aí. O mar Mediterrâneo, pessoal, era uma região de grande importância comercial para as sociedades do mundo antigo. Então, nós podemos colocar aqui, ó, o mar Mediterrâneo, certo? Era uma região de grande importância comercial. Sem esse mar Mediterrâneo, teria como realizar essa comercialização nas sociedades antigas? Sim ou não? Não. Sendo que eles realizavam comércio marítimo. Marítimo, por que marítimo? De mar. Sem esse mar Mediterrâneo, existiria o comércio marítimo? Não. De jeito nenhum. Então, o mar Mediterrâneo é muito importante. Foi muito importante para o comércio, sim. Foi uma região, né, importante para o comércio, para as diversas sociedades no mundo antigo. Conseguiram aí? Sim. Sim? Não. Quem já ouviu falar sobre fenícios? Eu não, tia. Fenícios? Não? Nós vamos falar sobre os comerciantes fenícios, pessoal. Esses comerciantes, são nomes diferentes, né? A história sempre traz esses nomes diferentes. Essas sociedades, elas viviam próximo ao mar Mediterrâneo. Nós estamos vendo aqui, olha a imagem. São os povos fenícios, a sociedade fenícios. Eles viviam próximo ao mar Mediterrâneo. Os fenícios foram uma das que mais aprimoraram as técnicas comerciais. Ou seja, né, esses comerciantes, eles vendiam tudo que era produzido em seu território. Mas eu lembro das embarcações lá. Aí tinha os eletrônicos, fenícios, eu acho que era esse, e mais os outros lá. Verdade, Isso aí. Por isso que eu... Então, eles, pessoal, essa sociedade, os povos fenícios, eles viviam próximo ao mar Mediterrâneo. E eles foram, né? Eles foram os povos que mais se aprimoraram nas técnicas comerciais. Foram os mais o quê? Que faziam o quê? Vendas. Eles vendiam tudo que era produzido no seu território. O azeite, joias, vidro. E também, sabe o que eles faziam? Eles compravam de outros povos e revendiam. Tipo assim, eu compro da Gabriele umas sandálias. A Gabi faz umas sandálias e eu compro da Gabi e vou revender. Eu comprei e vou revender. Então, eles faziam isso também. Eles revendiam produtos de outros povos. Não só apenas o que eles produziam na sociedade deles, né? No território deles, mas eles também vendiam aquilo que era comprado de outros povos. Olha que bonito, pessoal, essa imagem. Olha o mar Mediterrâneo.
Tia, eu acho que era fenícios, mesopotâmicos, judeus e o outro lá que eu esqueci o nome. Isso aí, pessoal. Semana que vem nós vamos continuar, certo? A falar sobre os povos fenícios e outros povos. Essa semana nós temos videoaula. Na videoaula eu vou postar também uma atividade. Agora vocês terão a hora do recreio, certo? É lanchar, ir ao banheiro, certo? Beber uma água, se hidratar. Fiquem com Deus, pessoal. Certo? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.